Vamos para mais um vídeo, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida, para sermos edificados. Nos trabalhos de Jesus que ele vinha fazendo no seu ministério, provavelmente surgiu muitas perguntas. Mas uma das perguntas que nos chama a atenção está no capítulo 13, quando ele disse para os discípulos: filhinhos, buscar-me-eis, né? E aí você fica perguntando, se já estavam juntos, por que Jesus diz isso? No versículo 13 do capítulo 13, ele fala: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. Essa ainda por um pouco estou convosco chamou a atenção dos discípulos, talvez outras pessoas, principalmente os judeus, que sempre estavam observando o que Jesus estava falando e ensinando. Porque até certo ponto eles tinham admiração. Lembra do capítulo 3 que o próprio Nicodemos, um dos principais dos judeus, foi até secretamente conversar com ele à noite, porque viu em Jesus que ninguém podia fazer aqueles sinais que ele estava fazendo se Deus Pai não estivesse com ele. E Jesus responde para Nicodemos para tentar ajudar ele, até no sentido de obter o nascimento para a vida espiritual. João capítulo 3 menciona isso, né? Os judeus estavam sempre observando. Mas quando chega no versículo 36, Pedro faz a pergunta, porque ele ficou encucado. Para onde o mestre vai? Se ele vai para algum lugar. Nós precisamos ir com ele, porque ele é o enviado de Deus. Ele é o Messias. Ele é aquele que nós temos a esperança para a vida eterna. E Pedro faz essa pergunta para ele no versículo 36. Perguntou-lhe Pedro, Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Quem não quer saber onde Jesus está? Qual de nós não quer saber, depois que Jesus ressuscitou, onde ele está? Ele revela mais tarde que ele está à destra do Pai. Mas aonde o Pai está? Para que o Filho esteja à destra do Pai. Nós sabemos na nossa mente que é em algum lugar, mas que lugar é esse? Então essa pergunta ficou. Mas eles estavam olhando o caráter físico. Ele vai para algum lugar. Porque eles não admitiam que Jesus fosse morto fisicamente. Né? Não admitiam isso. E aí ele responde. Jesus dá a resposta para Pedro: para onde vou, não me podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por te darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Então, Pedro estava disposto a seguir Jesus. Jesus falou: por enquanto não, nem você e nem outros. Ainda não. Mais tarde vocês vão. Mas Pedro, olha Pedro, você está ainda falando parte carnal. Você ainda não se converteu verdadeiramente a mim. Quando você se converter a mim, aí você vai saber para onde eu estou indo. E ele vai falar mais tarde: eu estou voltando para junto do Pai, de onde eu vim. Aí vai ser revelado. Mas Pedro agora está pensando na parte física. E ele dá essa resposta: Pedro, você ainda vai ter que crescer, passar por alguns obstáculos na vida, ser testado. Inclusive, Pedro vai ser morto. Aí você vai vir para onde eu estou. Mas você ainda vai ser testado ainda primeiro. Sabe que muitas pessoas não querem se converter a Cristo, mas querem ir morar com Cristo. É mais ou menos o que Pedro está fazendo. Senhor, para onde tu vais? Eu quero ir, mas eu quero ir agora. Jesus falou: agora não. Mais tarde. Quantas pessoas atropelam a palavra de Deus ou simplesmente mencionam o nome de Deus, mas não está preocupado nas palavras que ele ensinou para colocar a sua vida, sendo educado pelas suas palavras, para morar com ele um dia. Nós somos assim. Nós somos apressados
e querendo a coisa que é boa. Mas temos que passar aqui. Aqui nessa vida que nós somos testados, se nós queremos mesmo ir morar com Deus através de Jesus Cristo, se nós estamos dispostos a negar a nossa vida e se converter a Ele verdadeiramente, caráter espiritual, não uma conversão carnal, porque senão não tem valor. Pedro, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. E mais tarde na história nós percebemos que Pedro negou uma vez, negou 2 vezes e negou 3 vezes. Depois ele percebeu a quem ele estava negando, chorou amargamente e se arrependeu e foi perdoado por Cristo e se tornou um dos grandes homens, se tornou um dos pastores da igreja, um dos presbíteros da igreja e ajudou muita gente. Então Pedro tinha que passar por isso. Mas sabe que essa resposta ainda nós fazemos até hoje no caráter de saber onde Ele está, para que possamos entender bem e querer morar com Ele. Aí Jesus ameniza o coração e a mente, tanto daquele pequeno rebanho que estava próximo a Ele, como também ameniza a nossa mente, o nosso coração hoje. Porque parece que a luta para chegar na eternidade demorada, está muito demorada. E a gente fala, puxa, será que eu vou conseguir ficar ao lado de Deus, seguindo os seus ensinos? Será que eu vou vencer os anos que eu tenho aqui? Porque não sabemos. Às vezes Deus vai permitir que nós vamos viver um pouco mais, porque precisa. Ou precisamos completar o trabalho que já começamos a fazer em nossas vidas, da conversão a Ele verdadeiramente, corrigir as falhas de doutrinas erradas que às vezes aprendemos, e até ajudar a outras pessoas. E assim vai se passando o tempo. E a gente fica querendo ir agora para morar com Ele, para não se perder nesse mundo que jaz inteiro no maligno. O mundo inteiro. O mundo está condenado à condenação. E os homens ímpios, juntamente com eles, as pessoas que não querem nada com Deus. Essa resposta vem no capítulo 14, que nos traz um alívio, um conforto e uma esperança. Mas no final do capítulo, ele fala, se me amas. Final desses versículos aqui, não é nem no final do capítulo. Se me amas, guarda os meus mandamentos. A chave é a porta para a conversão a Ele, se converter a Ele verdadeiramente. Se me amas, guardas os meus mandamentos. Porque quem não guarda os mandamentos não está mostrando o amor para com Ele que deu a vida por nós. Aí ele começa no versículo 1 do capítulo 14, para trazer assim aquele refrigério para eles e para nós todos que almejamos a vida eterna. Ele diz bem assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugares. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu almejo esse dia, eu almejo esse momento. Agora, será que é fácil? Não é fácil. Sempre lembra de Pedro. Pedro, quando viu em apuros, ele pecou contra o Senhor e Salvador Jesus Cristo, pecou contra o Pai, ele o negou. Talvez por medo, porque sabia que não era fácil aqueles dias. Se estava querendo matar o seu mestre, já haviam levado ele à prisão. Pedro está olhando um pouco de longe, perto de uma fogueira, passando, e quando apontam para ele, Pedro fala, agora, provavelmente, eu vou ser morto. Então, um teste veio. E hoje, muitas pessoas, por medo ou pelo conforto da vida que leva, não querem perder, e aí acaba ficando
fora da salvação, mas ainda querem a salvação, porém não se submetem aos ensinos que vêm do Senhor. Aí ele diz no versículo 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai e para onde é o caminho. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai chegar para gozar da felicidade eterna se não seguir os ensinos que Jesus deixou. Isso serve para mim, serve para você e serve para quantos querem morar com o Pai. E serve para as pessoas que não estão preocupadas em obedecer à lei do Evangelho. Até acaba aplicando a lei da antiga aliança na vida, esquecendo que a lei de Cristo, a lei da liberdade, que foi baseada no sangue do unigênito Filho de Deus, não em sangue de animais, mas querem ficar na lei da antiga aliança. E são muitas pessoas que estão se perdendo, querendo a salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí ele continua um pouco mais falando. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único mediador entre o homem e Deus, não há outro. Né? Aí ele diz no versículo 7, se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora os conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Quantas pessoas hoje querendo ver Deus. Uns ainda até inventam algumas abobrinhas. Eu vi Deus perfeitamente essa noite e ele apareceu na beirada da minha cama. Eu vi isso, eu vi aquilo. Deus é espírito. Com os olhos físicos vai ficar difícil. As pessoas acabam sonhando, tendo alguma alucinação e não vai. Porque quando anjos, ou mesmo o Senhor, se fez presente na vida do homem, para alguma missão específica, ele apareceu em forma de um homem. Mas Deus não se pode comparar com um homem. Nós somos pequenos, Deus é grande. Até Apocalipse fala que Jesus segura na sua palma da sua mão 7 estrelas. Daí você começa a pensar, que tamanho é o Cristo depois que ele ressuscitou? Que tamanho é o Pai? Deus é grande. Esse universo vai além da nossa imaginação. O mundo que Deus preparou para que possamos viver nele um dia, se conseguirmos vencer as batalhas daqui, não dá para ficar imaginando como uma coisa pequena. Nem imaginar como se fosse um mundo como o globo da Terra onde vivemos, né? Aí ele fala um pouco mais. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Eu vou para junto do Pai. Jesus vai passar pela morte física, mas ele vai para junto do Pai. Você sabe um dos primeiros passos para a gente garantir a morada, para ir ficar junto do Pai, é morrer para o mundo do pecado, ser sepultado nas águas e ser ressuscitado, morrer para o pecado, para ter uma nova vida em Cristo. Porque a vida física
ela não é nada, nós vamos perdê-la qualquer dia. Mesmo aqueles que servem a Deus vão perder ela. Jesus perdeu a vida física e Pai o deu, no terceiro dia ele ressuscitou. E assim ele diz no versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você quer mostrar o seu amor para com Deus Pai e para com Deus Filho, que é Jesus Cristo? Converta-se a Ele, ame a Ele. O amor aos seus ensinos que nós submetemos mostra o nosso amor por Ele. E esse amor não é só de palavras, é um amor que traz ação, de ser batizado, de deixar o mundo do pecado e se converter a Ele, seguindo a lei da nova aliança, a lei de Cristo, a lei da liberdade, onde Ele é o nosso sumo sacerdote e nós somos o sacerdote, para lhe prestar um culto de adoração em sacrifício, que é o fruto do nosso próprio corpo. Aí ele diz no mesmo capítulo, no versículo 23 e 24, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as minhas palavras que estás ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Do Pai que me enviou. Então, quando você não pratica a lei dada aos judeus para praticar a lei de Cristo, muitos a julgam, você ou a mim, dizendo que nós estamos pecando contra Deus. Mas as palavras de Jesus é a lei da nova aliança, baseada no sangue de Jesus Cristo e não no sangue de animais. E assim nós podemos entender que esse é o plano perfeito de Deus, para a gente poder morar com Ele. E assim nós precisamos primeiro nos converter a Ele, passar pelas provações dessa vida e mais tarde nós vamos morar com Ele. É isso que Pedro e os demais perguntaram e os judeus: Senhor, mas eu quero ir agora. Ele diz: não, mais tarde vocês poderão ir. Primeiro, Pedro, você vai até me negar. Você vai fazer algumas bobagens, mas se arrependa, para que você possa receber a vida eterna. Esse é o plano de Deus. E Deus tem uma morada que Ele ainda não terminou de completar a sua família. Ele ainda espera muitas pessoas. E esperou a mim, que estamos hoje conversando juntos. E esperou você. E ainda está esperando você que não se converteu a Ele. Baixe sua cabeça, procure conhecer quem é Jesus, ouça suas palavras, para que você possa também dizer de um coração cheio, de uma mente pura: Senhor, eu quero morar com o Senhor. Me ajude a vencer os obstáculos dessa vida, principalmente ser um filho da obediência, seguindo as suas palavras. Devemos orar a Deus para que Ele possa nos dar o privilégio e a paciência para conhecer Ele, quem é melhor. E quem é para conhecer melhor, se não através de Cristo? É isso que Ele falou para Filipe. Mostra-nos o Pai. Ele diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco e você ainda não conhece? Quem me vê a mim, vê o Pai. É as mesmas obras, é as obras que o Pai começou que eu estou completando. Que Deus o abençoe você. Se já é inscrito no canal, faça bom uso, envie para outras pessoas, sendo mensageiro do Senhor. Mostre que você ama as pessoas como Jesus nos ama. Se você está só visitando o canal, eu sou muito grato. Fique à vontade para se inscrever, Se tem ajudado você, que você possa também estar sendo uma ferramenta para ajudar a outras pessoas. Que Deus nos abençoe a todos nessa obra maravilhosa, que é ser salvo e ajudar outras pessoas a receber a salvação. Que Deus nos abençoe.